Olá pessoal, esse vídeo aqui é um complemento de um artigo que eu estou fazendo lá para o site sistemasembarcados.org, site do Juliano aí, muito bom, para quem não conhece, dá uma olhada lá que vale a pena. Parte do assunto lá que eu estou discutindo é sobre um CI de memória externa chamado aí 24LC256. Esse CI ele tem 32K kilobytes de memória aí que você pode utilizar além da memória interna do Arduino. Por exemplo, o Arduino, alguns Atmegas aí tem entre 256 bytes, 0,25K, e tem alguns aí, por exemplo, o Arduino Mega que tem 4 kilobytes. Então, em geral, você não tem muita memória EPROM com o próprio Arduino, já que a ideia, isso aí nem é do microcontrolador, nem é ter tanta memória. Porém, alguns projetos aí a gente acaba tendo que ter uma quantidade um pouco maior de memória do que aquela que o próprio microcontrolador tem internamente. E aí a gente tem a vantagem de utilizar um CI como esse, que tem já um módulozinho pronto, que eu vou mostrar aí para vocês. Esse CI é aqui, ó. CI bem pequenininho, tem 8 pinos aqui, como a gente pode ver, mas ele se comunica via I2C com o Arduino. Tem o SL e o SDAI, e além do ground e o VCC. Tem alguns pinos aqui extras, A0, A1 e A2, que são os pinos que a gente utiliza então para endereçar, caso a gente tenha mais de um dispositivo I2C no mesmo barramento aí. Então a gente tem que ter isso aí, tem que ter cada dispositivo o seu endereço. Por isso que esse aqui está de um jeito, esse aqui está do outro. Se eu quiser utilizar os dois juntos, eu utilizo então o endereço de qual eu quiser, e eu posso utilizar os dois juntos. Então pessoal, vocês estão vendo aqui que eu tô com umas folhas aqui impressas. Isso aqui é do site aqui Hobbytronics, que fez um artigo muito bom aqui, que eu cito lá também no meu artigo, que ele explica o funcionamento desse CI, ok? Então o que eu fiz? Como ele está em inglês, eu fiz uma referência lá no meu próprio blog, expliquei o que eu estou explicando aqui, eu expliquei um pouco lá no artigo, aliás, no meu blog, no artigo do site. E ele tem algumas considerações aí bem importantes na hora de você trabalhar com a programação dele. Então por isso que eu imprimi aqui e vou explicar como esse CI funciona baseado no próprio artigo original. Eu não quis fazer um artigo fazendo a mesma coisa, que é para não reinventar a roda. Mas eu acho que seria interessante, como está em inglês, fazer algo aqui para pelo menos quem precisar programar ter a noção de como que o CI funciona internamente, ok? Então vamos ver aqui uma rotina, que é uma rotina mínima aí para você escrever um dado, 1 byte no CI, se eu quiser mandar uma informação. Bom, primeira coisa que eu preciso ter aqui é o device address, que é formado aqui pela combinação desses CI, desses A0, A1 e tal, como uma comunicação I2C normal. Então para isso a gente utiliza aí a biblioteca y.h do próprio Arduino, ok? Declara ela e passa a utilizar então aí os comandos. Vamos ver aqui, write EPROM, passa o endereço do device, então que é baseado nisso aqui, como falei, e a gente também passa o endereço da posição da memória que a gente vai gravar esse dado. Então quando tem 32K, começa em 0, 1, 2, tal, até 32.000. 32.000 e pouquinho aí, 32 vezes 1024, que vai dar o valor do último byte aí que você pode gravar. Lembrando também que esse aqui é 256, porque é 32K vezes 8 aqui, que vai dar os 256 kilobits, ok? Então é 256. Tem a versão de 128, na verdade seria o de 16K, que daria os 128 kilobits. Então isso aí é parte aí da nomenclatura do próprio componente. Tem essas duas versões aí que você vai encontrar. Voltando então aqui, essa é uma rotina aí mínima aí pra gente fazer na hora de gravar os dados. Então primeiro a gente passa o endereço aqui do dispositivo, que no caso seria a própria memória externa. A gente passa também
duas chamadas aqui, ó, 2 bytes aqui que a gente passa referentes aí ao endereço da memória EPROM, na posição 0, na posição até 32.000 e pouco. Então é esse o valor que você vai receber e passar aqui do CI na hora de gravar, saber em que posição você está gravando. Feito isso, você passa então a informação, que é a data, que é o próprio byte, aí pode ser qualquer valor de 0 a 255, que é 1 byte, ok? É um valor que você vai gravar, que vai ficar gravado nessa posição, e aí você vai terminar a transmissão, passa mais um outro byte e vai aguardar 5 milissegundos. Esse tempo aqui é memória. O que acontece? Depois que você gravou, você tem que esperar um pouquinho, porque se você tentar fazer uma outra gravação, o CI vai estar bloqueado por esse tempo. Ele demora em torno de 3,5 milissegundos aí, ou 4 milissegundos, para terminar de fazer a gravação e liberar o recebimento de novas informações. Então, se eu tivesse esses dados aqui, feito isso, e na sequência já fazer isso de novo, eu iria perder aí informação, porque essas informações posteriores não seriam recebidas pelo CI. Então é bom a gente manter aguardar um tempinho para garantir esses 5 milissegundos aí. Isso para 1 byte. Essa rotina aqui ela permite a gravação de 1 byte apenas. Como vocês podem ver lá no artigo, esse aí ele tem ainda uma outra capacidade. Você, por exemplo, em vez de ficar preciso mandar 3 bytes, eu vou mandar toda vez a mesma informação do endereço, dado, finalizar, esperar 5 milissegundos. Se cada byte tiver que esperar 5 milissegundos, se eu quiser gravar muitas informações, por exemplo, uma string, um texto maior, isso vai acabar ficando muito lento. O próprio site aqui ele tem uma rotina que não funciona, ele está deixando claro aqui, deixar claro aqui que não funciona, mas é para destacar como a gente poderia fazer para enviar então mais dados que o próprio CI aceita. Então você passaria uma vez apenas as informações aqui no endereço tanto do devs quanto da posição da memória, a partir de qual posição. Então você mandou a posição 70, por exemplo, ele vai mandar esse dado na posição 70. Se eu fizer uma outra chamada, vai na 71, 72 e assim por diante. Ele vai incrementando então automaticamente as próximas chamadas. É isso que faz, a gente tem um while aqui, ó. Como a gente pode ver aqui, enquanto tiver dados, ele vai mandando e vai gravando nas posições sequenciais. Porém, as coisas não são tão simples assim. E aqui no final ele espera 6 milissegundos, um pouquinho mais, precisa 5 milissegundos para gravar todas essas informações. Quando a gente está fazendo isso de mandar mais de 1 byte por vez, a gente está falando na verdade do que chama aqui de page write, ok? Isso aqui é o modo byte write, e esse outro modo de mandar mais de 1 byte por vez é o que chama de page write. Então esses são 2 modos aí de comunicação, só que isso aqui tem algumas regras que você deve fazer. Você não pode fazer exatamente dessa maneira. O que acontece? A memória internamente aí, ela funciona assim, ela é dividida em páginas. Então do byte 0 até o 63 é a página 1. Aqui, do 64 ao 127 é a página 2, 3 e assim por diante. Então você só pode enviar informações, começar uma transação que estava aqui, que a gente viu, iniciar esse envio de dados com a quantidade máxima de 64 bytes por página, ok? Você não pode mandar mais de 64, e você não pode mandar uma informação começando aqui e terminando aqui, como é o caso aqui. Tem um exemplo, estou mandando uma informação que ocuparia 3 páginas. Eu preciso mandar essa informação primeiro, depois eu mando essa 64 e depois eu mando essa. Então essa rotina que está sendo feita, por exemplo aqui, ela deveria ser dividida em 3 partes. Isso aqui deveria ser mandado em 3 vezes para conseguir gravar essas informações. Se eu insistir em fazer a informação do jeito que está aqui, essa própria rotina que está aqui, o que ia acontecer? Ia começar na posição, quando eu chegasse no final da página, ele voltaria no começo da própria página. Ao invés dessa informação gravar aqui nessa sequência, ele voltaria para cá e sobrescreveria outras informações que você porventura já tivesse escrito.
Então você tem esse problema aí, ok? Na hora de você programar, tem que ter esses cuidados. E ele, aqui no próprio site, tem um exemplo bem explicando como fazer essa rotina, bem explicadinho aqui e tal, para conseguir. Então tá aqui, ó, por exemplo, incluindo a biblioteca Wire, definindo o endereço aqui 050, que está explicando como que você acha esse endereço aí, lá no artigo está sendo explicado certinho como que funciona. Depois disso você tem toda uma rotina aqui, Write Your Prompt, para fazer então gravar essas informações. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vejo que ele calcula aqui a quantidade de páginas. Por exemplo, uma string tem lá, sei lá, 100 caracteres. Ele vai separar isso aí tudo em partes e gravar. O CI, ele aceita apenas 64 bytes por escrita de página, certo? Só que a biblioteca Wire, ela não consegue mandar mais de 32 bytes por vez. Se você tentar mandar mais de 32 bytes, você não vai conseguir enviar essa informação, porque o cache interno dela é limitado. Então você vai ter aí, desses 32 bytes, 2 já são usados pelo próprio endereçamento que você está mandando. Então você tem 30 bytes de informação sobrando que pode ter. O código aqui, ele explica tudo isso aqui, ele manda de 16 em 16 bytes. Pegando isso aqui como exemplo, vai mandar da 55 a 132 vários dados em sequência, mais string. Então ele manda 9 bytes aqui, ó, que são referente a esses bytes aqui. Depois ele manda mais 16, primeiro 16, mais 16, 16, 16, vai fechar essa outra página interna dele. E depois manda os últimos 5 bytes aí que restaram na hora de gravar informação. Então veja que foram necessários aí 6 escritas de páginas. Ele fez escrita de páginas, dividiu em 6 partes essa escrita. O tempo que vai demorar isso aqui para gravar isso aqui são aqueles 3.5 milissegundos vezes 6. Agora, se eu fosse fazer com aquela rotina original e eu tivesse 132 bytes para enviar, isso aí demoraria 3,5. Colocando aqui 5, a gente dá um delay um pouquinho maior para garantir que vai ter tempo de gravar. A gente teria um tempo muito alto aí, uns 350, 500 milissegundos, quase meio segundo para gravar aí 100 bytes. É muito tempo, então por isso que é interessante a gente ter uma rotina um pouco mais eficiente aí na hora de gravar. Caso a sua aplicação não tenha esse problema de ter esse tempo demorado, implemente a rotina mais simples, que é byte por byte. Você vai fazer a gravação, não vai ter problema, se não for muito frequente e se o tempo não atrapalhar. Mas é bom você, como programador, ter isso aí em mente de como as coisas funcionam, ok? O link aí no artigo vai estar aqui na descrição do vídeo também, para você ter acesso a esse código que está lá na página original. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, entre em contato, fala que a gente tenta ver o que pode fazer. Provavelmente eu devo fazer aí para futuro mais algum código, algum exemplo aí, otimizando aí esse próprio código. Talvez fazer uma classe aí que depois dê para fazer uma biblioteca para facilitar aí o uso desse CI. Mas o objetivo desse vídeo era mais explicar sobre ele, para que você aí que não conhece entenda um pouquinho melhor de como que é a estrutura interna dele. Então é isso aí, valeu, obrigado, falou!